Olá, aluno do 5º ano dos Colégios Vicentinos. Eu sou o professor Renato, professor de matemática dos Colégios Vicentinos, e verifiquei que você teve uma excelente aula retomando as ideias da multiplicação. E estou aqui para fazer uma atividade com você e também falar com você a respeito dessas ideias, ok? Só lembrando que essas ideias que você viu na aula e que você vai ver agora são ideias que você está desenvolvendo desde o 2º ano. Viu um pouquinho no 2º, um pouquinho no 3º, um pouquinho no 4º e agora há necessidade de você compreender tudo isso para aprofundar os cálculos da multiplicação, utilizando muita tabuada, ok? Então vamos lá. Eu trouxe uma atividade aqui que vai fazer você refletir um pouquinho sobre o que é multiplicar, o que significa multiplicar. E isso vai fazer toda a diferença para os seus próximos estudos. E aí, como você está percebendo, nós temos aqui um conjunto de cartinhas. E eu acredito que você deve ter notado qual é a cartinha que eu escolhi para falar de multiplicação com você. É a cartinha do Pokémon, não é? E aí nós temos um grupo de cartinhas aqui, um conjunto de cartinhas organizadas em 3 fileiras, com 4 cartinhas em cada uma delas. Vamos contar quantas cartinhas nós temos aqui? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, nós temos aqui um conjunto com 12 cartinhas Pokémon. E essas 12 cartinhas, elas estão organizadas, como eu já disse, em 3 fileiras. 1 fileira, 2 fileiras e 3 fileiras. E cada uma das fileiras tem 4 cartinhas. 1, 2, 3, 4. Por isso que nós temos 3 fileiras com 4 cartinhas cada uma, portanto, nós temos 12 cartinhas. Ou seja, 4 cartinhas, mais 4 cartinhas, mais 4 cartinhas, que corresponde a 3 vezes 4 cartinhas. E aí é justamente em contar a quantidade e adicionar parcelas iguais é que nós temos a multiplicação, né? Portanto, a multiplicação surge da adição de parcelas iguais. Talvez seja uma das primeiras ideias que você aprendeu sobre a multiplicação. Vamos verificar como nós podemos registrar isso? Então vamos lá. Nós contamos um total nesse exemplo de 12 cartinhas, não é? Então vamos lá, 12 cartinhas. Muito bem. Vamos trocar até de caneta aqui, que a minha caneta não está funcionando, mas vamos pegar uma caneta vermelha agora, para funcionar bem. Então olha só, nós temos um total, como eu contei, de 12 cartinhas. E essas 12 cartinhas estão distribuídas de que maneira? Em 3 fileiras com 4 cartinhas cada uma. Então, nós temos a primeira fileira com 4 cartinhas, a segunda com 4 cartinhas e a terceira com 4 cartinhas. Portanto, nós temos 3 vezes 4 cartinhas. Olha a multiplicação surgindo aí. Inclusive, você deve ter já aprendido as tabuadas e construído a tabuada dessa maneira, não é? O primeiro contato que você tem com a ideia da multiplicação é por meio da construção da tabuada. E agora vale a pena a gente retomar isso e as particularidades todas dessa operação, né, que é a multiplicação, para que você compreenda os próximos estudos envolvendo a multiplicação. Esse ano, né, que é o 5º ano. Tá certo? E aí então nós temos 3 fileiras com 4 cartinhas cada uma, 3 vezes 4, 12 cartinhas. Muito bem. Nós podemos também pensar que
Então, se aqui nós temos 12 cartinhas, são 3 fileiras com 4 cartinhas cada uma, 12 cartinhas. Ou seja, essas 12 cartinhas, quando divididas, distribuídas em 3 fileiras, correspondem, né, a uma fileira com 4 cartinhas. Então, o que a gente pode entender? Que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Dizer que esse grupo de 12 cartinhas corresponde a 3 fileiras com 4 cartinhas cada uma é a mesma coisa que dizer que essas 12 cartinhas distribuídas em 3 fileiras correspondem a 4 cartinhas por fileira. Ok? Então, olha a multiplicação e a divisão aparecendo aqui. Muito bem, e se de repente, vamos voltar para as cartinhas, eu mudar essa distribuição? Vamos pensar agora em uma nova distribuição dessas 12 cartinhas. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou aumentar o número de fileiras. Eu vou colocar aqui 4 fileiras e vou mudar aqui a quantidade de cartinhas por fileira. Olha, eu mudei a disposição, mas não mudei a quantidade. Então agora eu tenho não mais 3 fileiras, eu tenho 4 fileiras. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 fileiras. Com quantas cartinhas cada uma? 1, 2, 3. Então, se cada fileira dessa tem 3 cartinhas cada uma, nós também vamos ter 12 cartinhas, ok? Isso mostra que a ordem dos fatores não altera o produto. O que significa isso? Vamos representar essa distribuição, essa nova distribuição por meio da multiplicação agora. Vamos lá. Então agora nós temos, novamente, vamos até trocar a folha aqui, olha, o número 12, ó, vou virar aqui, a quantidade 12, né, as 12 cartinhas. Nessa nova disposição, ela vai representar para mim 4 fileiras com 3 cartinhas cada uma, não é isso? Então eu posso pensar na adição: 3 cartinhas na primeira fileira, 3 na segunda, 3 na terceira e 3 na quarta fileira. E aí, portanto, eu vou ter 4 fileiras com 3 cartinhas cada uma. E aí a multiplicação, ela tem esse significado. 4 fileiras com 3 cartinhas em cada uma. 4 vezes 3, 12. Ok? E aí eu posso também, inclusive, pensar na divisão. Se 4 fileiras... Se esse grupo, né, de 12 cartinhas está distribuído em 4 fileiras com 3 cartinhas em cada uma, então essas 12 cartinhas, quando divididas em 4 fileiras, nós temos que em cada fileira terão 3 cartinhas, ok? Muito bem, e aí se nós compararmos, né, os dois registros aqui, das duas maneiras que nós organizamos e distribuímos essas 12 cartinhas sobre a mesa, nós temos algumas diferenças e algumas semelhanças. A primeira semelhança uma das semelhanças a quantidade de cartinha é a mesma, né? Uma outra semelhança eu cheguei no registro da multiplicação por meio da adição de parcelas iguais. A outra semelhança que eu posso relacionar muito bem a essa situação a multiplicação com a divisão. Olha só, né? Agora, se nós pensarmos em algumas diferenças entre os dois registros, né, as duas anotações, nós podemos pensar que na primeira distribuição que eu mostrei para você, nós tínhamos 3 fileiras com 4 cartinhas, portanto, eu devo registrar a multiplicação dessa forma, 3 vezes 4. Na segunda disposição,
eu coloquei 4 fileiras com 3 cartinhas em cada uma. Portanto, eu devo mostrar a multiplicação desta forma. Isso dá para concluir, né, com tudo isso, algumas coisas. Primeiro, a ordem dos fatores não altera o produto. O que eu chamo de fator e o que eu chamo de produto? Fatores são os números que eu estou multiplicando, né? Então, no nosso caso, o 4 e o 3 são chamados de fatores. Agora, o que eu chamo de produto? O 12. 12 recebe o nome de produto, que é o resultado de uma multiplicação, ok? E quando eu falo que a ordem dos fatores não altera o produto, isso é verdadeiro. Porém, eu tenho que ficar bem atento à situação problema que eu estou resolvendo ou que eu me deparei, né? Se de repente a situação problema envolve uma organização, uma distribuição das quantidades, né? De uma forma, por exemplo, que nós vimos aqui de 4 fileiras com 3 cartinhas cada uma, então a maneira como você vai entender a situação problema é diferente de um outro probleminha, de repente, que envolve uma distribuição diferente dessa mesma quantidade, ou seja, 3 fileiras com 4 cartinhas cada uma. Então, a multiplicação tem uma particularidade, uma propriedade muito importante, que é essa em que a ordem dos fatores não altera o produto. Porém, vale lembrar que é muito importante, quando nós estamos resolvendo uma situação problema, ao apresentarmos o resultado, nos atentarmos exatamente qual é a historinha da situação problema, né? Porque às vezes na historinha da situação problema é diferente você falar 3 vezes 4 do que 4 vezes 3, embora o resultado seja o mesmo, o cálculo seja o mesmo, né? Nós vimos justamente pelas cartinhas. Quando eu organizei essas 12 cartinhas em 4 fileiras com 3 cartinhas em cada uma, eu ocupei um espaço diferente da mesa que se eu organizasse 3 fileiras com 4 cartinhas em cada uma. Vamos fazer de novo as 3 fileiras com 4 cartinhas? Ó, vamos lá, olha só. Eu estou fazendo isso aqui, tirei uma fileira e mudei um pouquinho a disposição sobre a mesa. Mas eu continuo com as 12 cartas, porém com 3 fileiras, contendo 4 cartinhas em cada uma. Ok? Então, o que eu gostaria de lembrar, você e retomar com você, além da aula que você assistiu, que foi excelente, é justamente essa ideia, por meio da prática, que você precisa ter sobre a multiplicação. A partir dessa ideia, que você construiu a tabuada desde o 2º aninho e chegou ao 5º ano sabendo a tabuada, e se não sabe ainda, eu acredito que você deve estudar bastante, porque agora a tabuada será uma boa ferramenta para você fazer novos cálculos, e fazer cálculos mais aprofundados, e tendo essa ideia, com certeza você vai fazer muitas multiplicações, agora com dezenas, com centenas, e sempre vendo muito significado no que você está fazendo, ok? Afinal, a matemática faz muito sentido e tem muito significado, ok? Então, bom estudo para você e um abraço. A gente se encontra. Até a próxima.